Título 10. Do Processo Judiciário do Trabalho. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 763. O processo da Justiça do Trabalho, no que concerne aos dissídios individuais e coletivos e a aplicação de penalidades, reger-se-á, em todo o território nacional, pelas normas estabelecidas neste título. Artigo 764. Os dissídios individuais ou coletivos submetidos à apreciação da Justiça do Trabalho serão sempre sujeitos à conciliação. Parágrafo 1º. Para os efeitos deste artigo, os juízes e tribunais do trabalho empregarão sempre os seus bons ofícios e persuasão no sentido de uma solução conciliatória dos conflitos. Parágrafo 2º. Não havendo acordo, o juízo conciliatório converter-se-á obrigatoriamente em arbitral, proferindo decisão na forma prescrita neste título. Parágrafo 3º. É lícito às partes celebrar acordo que ponha termo ao processo, ainda mesmo depois de encerrado o juízo conciliatório. Artigo 765. Os juízos e tribunais do trabalho terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas. Artigo 766. Nos dissídios sobre estipulação de salários, serão estabelecidas condições que, assegurando justos salários aos trabalhadores, permitam também justa retribuição às empresas interessadas. Artigo 767. A compensação, ou retenção, só poderá ser arguida como matéria de defesa. Artigo 768. Terá preferência em todas as fases processuais o dissídio, cuja decisão tiver de ser executada perante o juízo da falência. Artigo 769. Nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste título. Capítulo 2. Do processo em geral. Seção 1. Dos atos, termos e prazos processuais. Artigo 770. Os atos processuais serão públicos salvo, quando o contrário determinar o interesse social, e realizar-se-ão nos dias úteis das 6 às 20 horas. Parágrafo único. A penhora poderá realizar-se em domingo ou dia feriado, mediante autorização expressa do juiz ou presidente. Artigo 771. Os atos e termos processuais poderão ser escritos à tinta, datilografados ou a carimbo. Artigo 772. Os atos e termos processuais, que devam ser assinados pelas partes interessadas, quando estas, por motivo justificado, não possam fazê-lo, serão firmados a rogo, na presença de duas testemunhas, sempre que não houver procurador legalmente constituído. Artigo 773. Os termos relativos ao movimento dos processos constarão de simples notas, datadas e rubricadas pelos secretários ou escrivães. Artigo 774. Salvo disposição em contrário, os prazos previstos neste título contam-se conforme o caso, a partir da data em que for feita pessoalmente ou recebida a notificação, daquela em que for publicado o edital no Jornal Oficial, ou no que publicar o expediente da Justiça do Trabalho, ou ainda, daquela em que for afixado o edital na sede da Junta, Juízo ou Tribunal. Parágrafo único. Tratando-se de notificação postal, no caso de não ser encontrado o destinatário ou no de recusa de recebimento, o correio ficará obrigado, sob pena de responsabilidade do servidor, a devolvê-la, no prazo de 48 horas, ao tribunal de origem. Artigo 775. Os prazos estabelecidos neste título serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento. Parágrafo 1º. Os prazos podem ser prorrogados, pelo tempo estritamente necessário nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Quando o juízo entender necessário. Inciso 2. Em virtude de força maior, devidamente comprovada. Parágrafo 2º. Ao juízo incumbe dilatar os prazos processuais, alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Artigo 775-A. Suspende-se o curso do prazo processual, nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Parágrafo 1º. Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública, e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições durante o período previsto no caput deste artigo.
Parágrafo 2º. Durante a suspensão do prazo, não se realizarão audiências nem sessões de julgamento. Artigo 776. O vencimento dos prazos será certificado nos processos pelos escrivães ou secretários. Artigo 777. Os requerimentos e documentos apresentados, os atos e termos processuais, as petições ou razões de recursos e quaisquer outros papéis referentes aos feitos formarão os autos dos processos, os quais ficarão sob a responsabilidade dos escrivães ou secretários. Artigo 778. Os autos dos processos da Justiça do Trabalho não poderão sair dos cartórios ou secretarias, salvo se solicitados por advogados regularmente constituído por qualquer das partes, ou quando tiverem de ser remetidos aos órgãos competentes, em caso de recurso ou requisição. Artigo 779. As partes, ou seus procuradores, poderão consultar, com ampla liberdade, os processos nos cartórios ou secretarias. Artigo 780. Os documentos juntos aos autos poderão ser desentranhados somente depois de fim do processo, ficando traslado. Artigo 781. As partes poderão requerer certidões dos processos em curso ou arquivados, as quais serão lavradas pelos escrivães ou secretários. Parágrafo único. As certidões dos processos que correrem em segredo de justiça dependerão de despacho do juiz ou presidente. Artigo 782. São isentos de selo as reclamações, representações, requerimentos, atos e processos relativos à Justiça do Trabalho. Seção 2. Da distribuição. Artigo 783. A distribuição das reclamações será feita entre as juntas de conciliação e julgamento, ou os juízes de direito do cível, nos casos previstos no artigo 669, parágrafo 1º, pela ordem rigorosa de sua apresentação ao distribuidor, quando houver. Artigo 784. As reclamações serão registradas em livro próprio, rubricado em todas as folhas pela autoridade a que estiver subordinado o distribuidor. Artigo 785. O distribuidor fornecerá ao interessado um recibo do qual constarão, essencialmente, o nome do reclamante e do reclamado, a data da distribuição, o objeto da reclamação e a junta ou juízo a que coube a distribuição. Artigo 786. A reclamação verbal será distribuída antes de sua redução a termo. Parágrafo único. Distribuída a reclamação verbal, o reclamante deverá, salvo motivo de força maior, apresentar-se no prazo de 5 dias, ao cartório ou à secretaria, para reduzi-la a termo, sob a pena estabelecida no artigo 731. Artigo 787. A reclamação escrita deverá ser formulada em 2 vias, desde logo acompanhada dos documentos em que se fundar. Artigo 788. Feita a distribuição, a reclamação será remetida pelo distribuidor à junta ou juízo competente, acompanhada do bilhete de distribuição. Seção 3. Das custas e emolumentos. Artigo 789. Nos dissídios individuais e nos dissídios coletivos do trabalho, nas ações e procedimentos de competência da Justiça do Trabalho, bem como nas demandas propostas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição trabalhista, as custas relativas ao processo de conhecimento incidirão à base de 2%, observado o mínimo de R$ 10,64, e o máximo de 4 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social, e serão calculadas. Inciso 1. Quando houver acordo ou condenação, sobre o respectivo valor. Inciso 2. Quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito, ou julgado totalmente improcedente o pedido, sobre o valor da causa. Inciso 3. No caso de procedência do pedido formulado em ação declaratória e em ação constitutiva, sobre o valor da causa. Inciso 4. Quando o valor for indeterminado, sobre o que o juiz fixar. Parágrafo 1º. As custas serão pagas pelo vencido, após o trânsito em julgado da decisão. No caso de recurso, as custas serão pagas e comprovado o recolhimento dentro do prazo recursal. Parágrafo 2º. Não sendo líquida a condenação, o juízo arbitrar-lhe-á o valor e fixará o montante das custas processuais. Parágrafo 3º. Sempre que houver acordo, se de outra forma não for convencionado, o pagamento das custas caberá em partes iguais aos litigantes.
Parágrafo 4º. Nos dissídios coletivos, as partes vencidas responderão solidariamente pelo pagamento das custas, calculadas sobre o valor arbitrado na decisão, ou pelo presidente do tribunal. Artigo 789-A. No processo de execução são devidas custas, sempre de responsabilidade do executado e pagas ao final, de conformidade com a seguinte tabela. Inciso 1. Autos de arrematação, de adjudicação e de remissão. 5%, sobre o respectivo valor, até o máximo de R$ 1.915,38. Inciso 2. Atos dos oficiais de justiça, por diligência certificada. A em zona urbana, R$ 11,06. B em zona rural, R$ 22,13. Inciso 3. Agravo de instrumento, R$ 44,26. Inciso 4. Agravo de petição, R$ 44,26. Inciso 5. Embargos à execução, embargos de terceiro e embargos à arrematação, R$ 44,26. Inciso 6. Recurso de revista, R$ 55,35. Inciso 7. Impugnação à sentença de liquidação, R$ 55,35. Inciso 8. Despesa de armazenagem em depósito judicial, por dia, 0,1% do valor da avaliação. Inciso 9. Cálculos de liquidação realizados pelo contador do juízo, sobre o valor liquidado, 0,5%, até o limite de R$ 638,46. Artigo 789-B. Os emolumentos serão suportados pelo requerente, nos valores fixados na seguinte tabela. Inciso 1. Autenticação de traslado de peças mediante cópia reprográfica apresentada pelas partes, por folha, 55 centavos de real. Inciso 2. Fotocópia de peças, por folha, 28 centavos de real. Inciso 3. Autenticação de peças, por folha, 55 centavos de real. Inciso 4. Cartas de sentença, de adjudicação, de remissão e de arrematação, por folha, 55 centavos de real. 5. Certidões por folha, R$ 5,53. Artigo 790. Nas varas do trabalho, nos juízos de direito, nos tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. Parágrafo 1º. Tratando-se de empregado que não tenha obtido benefício da justiça gratuita ou isenção de custas, o sindicato que houver intervindo no processo responderá solidariamente pelo pagamento das custas devidas. Parágrafo 2º. No caso de não pagamento das custas, far-se-á execução da respectiva importância, segundo o procedimento estabelecido no capítulo 5 deste título. Parágrafo 3º. É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, aqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40%, do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Parágrafo 4º. O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. Artigo 790-A. São isentos do pagamento de custas, além dos beneficiários de justiça gratuita. Inciso 1. A União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e respectivas autarquias e fundações públicas federais, estaduais ou municipais que não explorem atividade econômica. Inciso 2. O Ministério Público do Trabalho. Parágrafo único. A isenção prevista neste artigo não alcança as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, nem exime as pessoas jurídicas referidas no inciso 1 da obrigação de reembolsar as despesas judiciais realizadas pela parte vencedora. Artigo 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita. Parágrafo 1º. Ao fixar o valor dos honorários periciais, o juízo deverá respeitar o limite máximo estabelecido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Parágrafo 2º. O juízo poderá deferir parcelamento dos honorários periciais. Parágrafo 3º. O juízo não poderá exigir adiantamento de valores para a realização de perícias.
Parágrafo 4º. Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo. Seção 4. Das partes e dos procuradores. Artigo 791. Os empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final. Parágrafo 1º. Nos dissídios individuais, os empregados e empregadores poderão fazer-se representar por intermédio do sindicato, advogado, solicitador ou provisionado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 2º. Nos dissídios coletivos é facultada aos interessados a assistência por advogado. Parágrafo 3º. A constituição de procurador com poderes para o foro em geral poderá ser efetivada, mediante simples registro em ata de audiência, a requerimento verbal do advogado interessado, com anuência da parte representada. Artigo 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15%, sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Parágrafo 1º. Os honorários são devidos também nas ações contra a fazenda pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato de sua categoria. Parágrafo 2º. Ao fixar os honorários, o juízo observará: inciso 1. O grau de zelo do profissional. Inciso 2. O lugar de prestação do serviço. Inciso 3. A natureza e a importância da causa. Inciso 4. O trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Parágrafo 3º. Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os honorários. Parágrafo 4º. Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, e somente poderão ser executadas se, nos 2 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos, que justificou a concessão de gratuidade. Extinguindo-se passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Parágrafo 5º. São devidos honorários de sucumbência na reconvenção. Artigo 792, revogado. Artigo 793. A reclamação trabalhista do menor de 18 anos será feita por seus representantes legais, na falta destes, pela Procuradoria da Justiça do Trabalho, pelo sindicato, pelo Ministério Público Estadual ou curador nomeado em juízo. Seção 4A. Da responsabilidade por dano processual. Artigo 793-A. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como reclamante, reclamado ou interveniente. Artigo 793-B. Considera-se litigante de má-fé aquele que, inciso 1, deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. Inciso 2, alterar a verdade dos fatos. Inciso 3, usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Inciso 4, opuser resistência injustificada ao andamento do processo. Inciso 5, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. Inciso 6, provocar incidente manifestamente infundado. Inciso 7, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Artigo 793-C. De ofício ou a requerimento, o juízo condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a 1% e inferior a 10%, do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. Parágrafo 1º. Quando forem 2 ou mais os litigantes de má-fé, o juízo condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa, ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária. Parágrafo 2º. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social.
Parágrafo 3º. O valor da indenização será fixado pelo juízo, ou caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos. Artigo 793-D. Aplica-se a multa prevista no artigo 793-C desta consolidação à testemunha, que intencionalmente alterar a verdade dos fatos ou omitir fatos essenciais ao julgamento da causa. Parágrafo único. A execução da multa prevista neste artigo dar-se-á nos mesmos autos. Seção 5. Das nulidades. Artigo 794. Nos processos sujeitos à apreciação da Justiça do Trabalho, só haverá nulidade quando resultar dos atos inquinados manifesto prejuízo às partes litigantes. Artigo 795. As nulidades não serão declaradas senão mediante provocação das partes, as quais deverão arguí-las a primeira vez em que tiverem de falar em audiência ou nos autos. Parágrafo 1º. Deverá, entretanto, ser declarada ex officio a nulidade fundada em incompetência de foro. Nesse caso, serão considerados nulos os atos decisórios. Parágrafo 2º. O juiz ou tribunal que se julgar incompetente determinará, na mesma ocasião, que se faça a remessa do processo com urgência à autoridade competente, fundamentando sua decisão. Artigo 796. A nulidade não será pronunciada a quando for possível suprir-se a falta ou repetir-se o ato. B. Quando arguida por quem lhe tiver dado causa. Artigo 797. O juiz ou tribunal que pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se estende. Artigo 798. A nulidade do ato não prejudicará senão os posteriores que dele dependam ou sejam consequência. Seção 6. Das exceções. Artigo 799. Nas causas da jurisdição da Justiça do Trabalho, somente podem ser opostas com suspensão do feito as exceções de suspeição ou incompetência. Parágrafo 1º. As demais exceções serão alegadas como matéria de defesa. Parágrafo 2º. Das decisões sobre exceções de suspeição e incompetência, salvo, quanto a estas, se terminativas do feito, não caberá recurso podendo, no entanto, as partes alegá-las novamente no recurso que couber da decisão final. Artigo 800. Apresentada exceção de incompetência territorial no prazo de 5 dias a contar da notificação, antes da audiência, e em peça que sinalize a existência desta exceção, seguir-se-á o procedimento estabelecido neste artigo. Parágrafo 1º. Protocolada a petição, será suspenso o processo e não se realizará a audiência a que se refere o artigo 843 desta consolidação, até que se decida a exceção. Parágrafo 2º. Os autos serão imediatamente conclusos ao juiz, que intimará o reclamante, e se existentes, os litisconsortes, para manifestação no prazo comum de 5 dias. Parágrafo 3º. Se entender necessária a produção de prova oral, o juízo designará audiência, garantindo o direito de o excipiente e de suas testemunhas serem ouvidos por carta precatória, no juízo que este houver indicado como competente. Parágrafo 4º. Decidida a exceção de incompetência territorial, o processo retomará seu curso, com a designação de audiência, a apresentação de defesa e a instrução processual perante o juízo competente. Artigo 801. O juiz, presidente ou vogal, é obrigado a dar-se por suspeito, e pode ser recusado, por algum dos seguintes motivos. Em relação à pessoa dos litigantes. A. Inimizade pessoal. B. Amizade íntima. C. Parentesco por consanguinidade ou afinidade até o 3º grau civil. D. Interesse particular na causa. Parágrafo único. Se o recusante houver praticado algum ato pelo qual haja consentido na pessoa do juiz, não mais poderá alegar exceção de suspeição, salvo sobrevindo novo motivo. A suspeição não será também admitida, se do processo constar que o recusante deixou de alegá-la anteriormente, quando já a conhecia, ou que, depois de conhecida, aceitou o juiz recusado, ou, finalmente, se procurou de propósito o motivo de que ela se originou. Artigo 802. Apresentada a exceção de suspeição, o juiz ou tribunal designará audiência dentro de 48 horas, para instrução e julgamento da exceção. Parágrafo 1º. Nas juntas de conciliação e julgamento e nos tribunais regionais, julgada procedente a exceção de suspeição, será logo convocado para a mesma audiência ou sessão, ou para a seguinte, o suplente do membro suspeito, o qual continuará a funcionar no feito até decisão final.
Proceder-se-á da mesma maneira quando algum dos membros se declarar suspeito. Parágrafo 2º. Se se tratar de suspeição de juiz de direito, será este substituído na forma da organização judiciária local. Seção 7. Dos conflitos de jurisdição. Artigo 803. Os conflitos de jurisdição podem ocorrer entre a. Juntas de conciliação e julgamento e juízes de direito investidos na administração da Justiça do Trabalho. b. Tribunais regionais do trabalho. c. Juízos e tribunais do trabalho e órgãos da Justiça Ordinária. d. Câmaras do Tribunal Superior do Trabalho. Artigo 804. Dar-se-á conflito de jurisdição. A. Quando ambas as autoridades se considerarem competentes. b. Quando ambas as autoridades se considerarem incompetentes. Artigo 805. Os conflitos de jurisdição podem ser suscitados: a. Pelos juízes e tribunais do trabalho. b. Pelo Procurador-Geral e pelos procuradores regionais da Justiça do Trabalho. c. Pela parte interessada ou seu representante. Artigo 806. É vedado à parte interessada suscitar conflitos de jurisdição quando já houver oposto na causa exceção de incompetência. Artigo 807. No ato de suscitar o conflito deverá a parte interessada produzir a prova de existência dele. Artigo 808. Os conflitos de jurisdição de que trata o artigo 803 serão resolvidos: a. Pelos tribunais regionais, os suscitados entre juntas e entre juízos de direito, ou entre uma e outras, nas respectivas regiões. b. Pela Câmara de Justiça do Trabalho, os suscitados entre tribunais regionais, ou entre juntas e juízos de direito sujeitos à jurisdição de tribunais regionais diferentes. c. Pelo Conselho Pleno, os suscitados entre as Câmaras de Justiça do Trabalho e de Previdência Social. d. Pelo Supremo Tribunal Federal, os suscitados entre as autoridades da Justiça do Trabalho e as da Justiça Ordinária. Artigo 809. Nos conflitos de jurisdição entre as juntas e os juízos de direito observar-se-á o seguinte: inciso 1. O juiz ou presidente mandará extrair dos autos as provas do conflito, e com a sua informação, remeterá o processo assim formado, no mais breve prazo possível, ao presidente do Tribunal Regional competente. Inciso 2. No Tribunal Regional, logo que der entrada ao processo, o presidente determinará a distribuição do feito, podendo o relator ordenar imediatamente às juntas e aos juízos, nos casos de conflito positivo, que sobrestejam o andamento dos respectivos processos, e solicitar, ao mesmo tempo, quaisquer informações que julgue convenientes. Seguidamente será ouvida a Procuradoria, após o que o relator submeterá o feito a julgamento na primeira sessão. Inciso 3. Proferida a decisão, será a mesma comunicada, imediatamente, às autoridades em conflito, prosseguindo no foro julgado competente. Artigo 810. Aos conflitos de jurisdição entre os tribunais regionais aplicar-se-ão as normas estabelecidas no artigo anterior. Artigo 811. Nos conflitos suscitados na Justiça do Trabalho, entre as autoridades desta e os órgãos da Justiça Ordinária, o processo do conflito, formado de acordo com o inciso 1 do artigo 809, será remetido diretamente ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Artigo 812. A ordem processual dos conflitos de jurisdição entre as câmaras do Tribunal Superior do Trabalho será estabelecida no seu regimento interno. Seção 8. Das audiências. Artigo 813. As audiências dos órgãos da Justiça do Trabalho serão públicas e realizar-se-ão na sede do juízo ou tribunal em dias úteis previamente fixados, entre 8 e 18 horas, não podendo ultrapassar 5 horas seguidas, salvo quando houver matéria urgente. Parágrafo 1º. Em casos especiais, poderá ser designado outro local para a realização das audiências, mediante edital afixado na sede do juízo ou tribunal, com antecedência mínima de 24 horas. Parágrafo 2º. Sempre que for necessário, poderão ser convocadas audiências extraordinárias, observado o prazo do parágrafo anterior. Artigo 814. As audiências deverão estar presentes, comparecendo com a necessária antecedência, os escrivães ou secretários. Artigo 815. A hora marcada, o juiz ou presidente declarará aberta a audiência, sendo feita pelo secretário ou escrivão a chamada das partes, testemunhas e demais pessoas que devam comparecer.
Parágrafo único. Se, até 15 minutos após a hora marcada, o juiz ou presidente não houver comparecido, os presentes poderão retirar-se, devendo o ocorrido constar do livro de registro das audiências. Artigo 816. O juiz ou presidente manterá a ordem nas audiências, podendo mandar retirar do recinto os assistentes que a perturbarem. Artigo 817. O registro das audiências será feito em livro próprio, constando de cada registro os processos apreciados e a respectiva solução, bem como as ocorrências eventuais. Parágrafo único. Do registro das audiências poderão ser fornecidas certidões às pessoas que o requererem. Seção 9. Das provas. Artigo 818. O ônus da prova incumbe: 1. Ao reclamante quanto ao fato constitutivo de seu direito. 2. Ao reclamado, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante. Parágrafo 1º. Nos casos previstos em lei, ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade, ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, nos termos deste artigo, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juízo atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Parágrafo 2º. A decisão referida no parágrafo 1º deste artigo deverá ser proferida antes da abertura da instrução, e a requerimento da parte. Implicará o adiamento da audiência e possibilitará provar os fatos por qualquer meio em direito admitido. Parágrafo 3º. A decisão referida no parágrafo 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Artigo 819. O depoimento das partes e testemunhas que não souberem falar a língua nacional será feito por meio de intérprete nomeado pelo juiz ou presidente. Parágrafo 1º. Proceder-se-á da forma indicada neste artigo, quando se tratar de surdo-mudo, ou de mudo que não saiba escrever. Parágrafo 2º. As despesas decorrentes do disposto neste artigo correrão por conta da parte sucumbente, salvo se beneficiária de justiça gratuita. Artigo 820. As partes e testemunhas serão inquiridas pelo juiz ou presidente, podendo ser reinquiridas, por seu intermédio, a requerimento dos vogais, das partes, seus representantes ou advogados. Artigo 821. Cada uma das partes não poderá indicar mais de 3 testemunhas, salvo quando se tratar de inquérito, caso em que esse número poderá ser elevado a 6. Artigo 822. As testemunhas não poderão sofrer qualquer desconto pelas faltas ao serviço, ocasionadas pelo seu comparecimento para depor, quando devidamente arroladas ou convocadas. Artigo 823. Se a testemunha for funcionário civil ou militar, e tiver de depor em hora de serviço, será requisitada ao chefe da repartição para comparecer à audiência marcada. Artigo 824. O juiz ou presidente providenciará para que o depoimento de uma testemunha não seja ouvido pelas demais que tenham de depor no processo. Artigo 825. As testemunhas comparecerão à audiência independentemente de notificação ou intimação. Parágrafo único. As que não comparecerem serão intimadas, ex officio ou a requerimento da parte, ficando sujeitas à condução coercitiva, além das penalidades do artigo 730, caso, sem motivo justificado, não atendam à intimação. Artigo 826. É facultado a cada uma das partes apresentar um perito ou técnico. Artigo 827. O juiz ou presidente poderá arguir os peritos compromissados ou os técnicos, e rubricará, para ser junto ao processo, o laudo que os primeiros tiverem apresentado. Artigo 828. Toda testemunha, antes de prestar o compromisso legal, será qualificada, indicando o nome, nacionalidade, profissão, idade, residência e, quando empregada, o tempo de serviço prestado ao empregador, ficando sujeita, em caso de falsidade, às leis penais. Parágrafo único. Os depoimentos das testemunhas serão resumidos, por ocasião da audiência, pelo secretário da Junta ou funcionário para esse fim designado, devendo a súmula ser assinada pelo presidente do tribunal e pelos depoentes. Artigo 829. A testemunha que for parente até o 3º grau civil, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes, não prestará compromisso, e seu depoimento valerá como simples informação. Artigo 830.
O documento em cópia oferecido para prova poderá ser declarado autêntico pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. Parágrafo único. Impugnada a autenticidade da cópia, a parte que a produziu será intimada para apresentar cópias devidamente autenticadas ou o original, cabendo ao serventuário competente proceder à conferência e certificar a conformidade entre esses documentos. Seção 10. Da decisão e sua eficácia. Artigo 831. A decisão será proferida depois de rejeitada pelas partes a proposta de conciliação. Parágrafo único. No caso de conciliação, o termo que for lavrado valerá como decisão irrecorrível, salvo para a Previdência Social, quanto às contribuições que lhe forem devidas. Artigo 832. Da decisão deverão constar o nome das partes, o resumo do pedido e da defesa, a apreciação das provas, os fundamentos da decisão e a respectiva conclusão. Parágrafo 1º. Quando a decisão concluir pela procedência do pedido, determinará o prazo e as condições para o seu cumprimento. Parágrafo 2º. A decisão mencionará sempre as custas que devam ser pagas pela parte vencida. Parágrafo 3º. As decisões cognitivas ou homologatórias deverão sempre indicar a natureza jurídica das parcelas constantes da condenação ou do acordo homologado, inclusive o limite de responsabilidade de cada parte pelo recolhimento da contribuição previdenciária, se for o caso. Parágrafo 3º-A. Para os fins do parágrafo 3º deste artigo, salvo na hipótese de o pedido da ação limitar-se expressamente ao reconhecimento de verbas de natureza exclusivamente indenizatória, a parcela referente às verbas de natureza remuneratória não poderá ter como base de cálculo valor inferior. Inciso 1. Ao salário mínimo para as competências que integram o vínculo empregatício reconhecido na decisão cognitiva ou homologatória, ou, inciso 2. A diferença entre a remuneração reconhecida como devida na decisão cognitiva ou homologatória e a efetivamente paga pelo empregador, cujo valor total referente a cada competência não será inferior ao salário mínimo. Parágrafo 3º. B. Caso haja piso salarial da categoria definido por acordo ou convenção coletiva de trabalho, o seu valor deverá ser utilizado como base de cálculo para os fins do parágrafo 3º-A deste artigo. Parágrafo 4º. A União será intimada das decisões homologatórias de acordos que contenham parcela indenizatória, na forma do artigo 20 da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, facultada a interposição de recurso relativo aos tributos que lhe forem devidos. Parágrafo 5º. Intimada da sentença, a União poderá interpor recurso relativo à discriminação de que trata o parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 6º. O acordo celebrado após o trânsito em julgado da sentença, ou após a elaboração dos cálculos de liquidação de sentença, não prejudicará os créditos da União. Parágrafo 7º. O ministro de Estado da Fazenda poderá, mediante ato fundamentado, dispensar a manifestação da União nas decisões homologatórias de acordos em que o montante da parcela indenizatória envolvida ocasionar perda de escala decorrente da atuação do órgão jurídico. Artigo 833. Existindo na decisão evidentes erros ou enganos de escrita, de datilografia ou de cálculo, poderão os mesmos, antes da execução, ser corrigidos, ex officio, ou a requerimento dos interessados ou da Procuradoria da Justiça do Trabalho. Artigo 834. Salvo nos casos previstos nesta consolidação, a publicação das decisões e sua notificação aos litigantes ou a seus patronos consideram-se realizadas nas próprias audiências em que forem as mesmas proferidas. Artigo 835. O cumprimento do acordo ou da decisão far-se-á no prazo e condições estabelecidas. Artigo 836. É vedado aos órgãos da Justiça do Trabalho conhecer de questões já decididas, excetuados os casos expressamente previstos neste título, e a ação rescisória, que será admitida na forma do disposto no capítulo 4 do título 9 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, sujeita ao depósito prévio de 20% do valor da causa, salvo prova de miserabilidade jurídica do autor. Parágrafo único. A execução da decisão proferida em ação rescisória far-se-á nos próprios autos da ação que lhe deu origem, e será instruída com o acórdão da rescisória e a respectiva certidão de trânsito em julgado.